Eu quero que você, junto comigo, vamos juntos meditar no Evangelho de João, capítulo 4, de uma maneira que eu acredito que você ainda não ouviu. Eu quero que você, junto comigo, você medite nesse capítulo tão importante. E vamos falar de uma mulher, uma samaritana, mas de uma forma diferente, que pode ser que você ainda não prestou atenção em alguns versículos que são importantes para a nossa vida. Evangelho de João, capítulo 4. Quem encontrou, diga amém. Eu quero ler com vocês o versículo 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém, queridos? Mantenha a sua Bíblia aberta, se possível. Eu quero que você entenda uma coisa aqui. Nós começando lendo aqui no capítulo 4, nós vamos ver aqui, Jesus deixou a Judéia e ia em direção à Galileia. Só que, se nós formos aqui prestar atenção, a Bíblia vai ser bem clara que ele vai passar numa cidade chamada Sicar. E lá havia um povo chamado povo samaritano. É interessante que os judeus, se eles fossem fazer esse mesmo tipo de viagem que Jesus estava fazendo, que é onde eles estavam deixando a Judéia em direção à Galileia, eles poderiam até andar mais, mas eles não passavam dentro de Samaria, porque havia uma repulsa. Os judeus não consideravam os samaritanos, consideravam um povo gentil, por ser um povo da forma que eles adoravam a Deus. É interessante que eles preferiam andar mais do que encurtar o caminho e passar por dentro de Samaria. Ele falou assim: não, eu prefiro andar mais, mas não passo por dentro de Samaria. Dentro de Samaria estava tendo uma crise, estava tendo uma divisão, estava tendo um problema sério. Porque, para quem não sabe, a cidade de Sicar também, que ficava em Samaria, no tempo de Jacó, se nós lemos em Gênesis 33, 18 a 20, só para nós podermos entender aqui, Jacó compra Siquém, que significa Sicar. E lá Jacó, ele levanta um altar, e ele chamou o altar dentro de Sicar, Deus, o Deus de Israel. Então presta bem atenção que dentro de Sicar tinha um altar. Diga comigo, tinha um altar. Então dentro desse lugar existia um povo que realmente adorava a Deus, e Jacó levanta um altar dentro de Sicar naquele tempo e diz: aqui tem o Deus de Israel. Os samaritanos eram uma mistura do povo gentil com o povo judeu, por isso que existia essa briga. Mas é interessante que Jesus ele vai fazer algo muito importante aqui. Ele vai chegar, ele faz questão de passar em Sicar, porque lá em Sicar havia um problema muito sério. O altar precisava ser restaurado, vidas precisavam ser restauradas, porque Samaria não era mais o mesmo. Havia uma necessidade espiritual muito grande naquele lugar. Presta atenção. Não existia mais como era antes no tempo de Jacó. E Jesus, ele vê uma necessidade de chegar ali dentro de Sicar, porque uma das coisas que eu entendo que Jesus iria fazer em Sicar, que nós lemos aqui os versículos 28, 29 e 30, que o altar, que antes não se adorava mais a Deus, Jesus havia restaurado. Aquilo que havia sido quebrado, aquilo que havia sido destruído, Jesus estava chegando para colocar de volta.
Aquilo que antes existia, de fato, aquilo que antes realmente tinha em Sicar, e com o tempo foi se desfazendo, foi deixando. Jesus, ele vem para restaurar o que havia se perdido. Você não está entendendo? Jesus, ele vai entrar em Sicar para restaurar o que tinha perdido. Quem está aqui comigo começa a dar glória a Deus, que começou já a ferver aqui. Escute, tem momentos que nós não entendemos o que está acontecendo na nossa vida. Escute, primeira coisa que eu aprendo aqui para nós começarmos a entender nessa revelação. Eu disse que os judeus preferiam dar a volta do que passar por dentro de Samaria. Então eles andavam mais para poder chegar em outro lugar, porque eles não se davam com o samaritano. Então quer dizer, a caminhada deles se tornava mais longa. Aprenda uma coisa comigo, tem coisas que na sua vida já era para ser resolvido. Tem coisas na sua vida que era para ser mais rápido. Mas existe algo no meio do caminho da sua vida que o faz você andar mais, o atrasa você chegar num lugar que era para chegar mais rápido. Preste bem atenção que aqui eles preferiam fugir daquela situação do que encarar. Eu prefiro guardar isso no meu coração, eu prefiro ser desse jeito do que resolver tal situação com alguém. Então muita coisa que era para ter andado mais rápido na tua vida não vai, porque tem uma Samaria no meio. Então você prefere andar mais do que resolver algo na sua vida que está no meio do teu caminho. Nós vamos ver aqui que esses homens, esses judeus, eles não queriam conversa com aquele povo. Por isso, muita coisa se atrasava na vida deles. Tem tanta gente que está sofrendo de besteira na sua vida tanto tempo, mas prefere andar mais, prefere dar uma volta longa do que resolver o que precisa ser resolvido. A distância que eles andavam era muito maior. Só que Jesus não fez isso. Jesus era judeu. Só que Jesus, ele vai até Samaria primeiro para restaurar o altar. Diga comigo, restaurar o altar. Fala assim comigo, o que na minha vida era tempo, ou levava muito tempo, hoje Deus muda essa história. Agora, este lugar, diga comigo, tinha um altar. A ideia do diabo é destruir o que Deus levantou na tua casa. A intenção do maligno é destruir o que Deus colocou dentro do teu lar. Que haja divisão, haja briga, haja guerra dentro da sua própria casa. Só que Jesus resolveu passar lá. Você está pensando que Jesus não vai entrar na sua casa hoje? Você está pensando que Jesus vai deixar do mesmo jeito que está a sua família? Então se prepare que hoje começa a acontecer algo extraordinário na sua vida. Você está entendendo? Quem está entendendo, dá glória a Deus. Fala assim comigo, hoje o Senhor entra na minha casa, restaurando o altar. Agora veja que interessante, que diz que Jesus estava cansado da viagem, e ele senta para descansar e fala para os discípulos, vai comprar alguma coisa para nós comermos. E Jesus fica sozinho, de frente a uma fonte, à frente a um poço. Você vai entender muito bem o que eu estou querendo dizer para você. Jesus, ele sabia que se os discípulos estivessem ali com ele, eles iam atrapalhar o que ele ia fazer. O que após? Ele ia ter um encontro com uma mulher. Agora presta atenção, aquela mulher ia chegar meio-dia para tirar a água do poço. Meio-dia, com um cântaro pesado. Pode ter certeza que ela não ia com uma canequinha ou uma garrafa desta, ou uma garrafa de 1 litro para poder tirar a água do poço. Ela, com certeza, o cântaro que ela carregava era muito pesado. É interessante que se Jesus estivesse junto com os discípulos, os discípulos iam fazer com aquela mulher igual eles fizeram com Bartimeu, fica quieto, deixa de lado. Eles iam fazer a mesma coisa também com a mulher cananeia.
ela está nos atrapalhando. E com certeza eles iam também rejeitar aquela mulher que Jesus ia visitar, a mulher samaritana. Preste atenção comigo. Se ele estivesse ali, Jesus não ia conseguir fazer ou cumprir o que estava no seu coração, porque eles iam atrapalhar. Começa a aprender uma coisa comigo. Tem coisas que não é todo mundo que tem que estar na sua vida, participando daquilo que você está pensando em fazer, que nem todos estão preparados a participar de momentos importantes da sua vida, que pode atrapalhar você. Jesus sabia que sozinho era melhor ali. E Jesus, ele monta uma estratégia e faz os discípulos sair de perto, porque ele encontrar com uma mulher, que ela, como que essa mulher se via? Fugindo. Ela vivia fugindo, se escondendo, com medo, se encurvava, com certeza, às vezes com o rosto, enxergava ela naquele espelho daquela água e via como que estava o seu estado. Essa mulher, ela tinha vergonha dela mesma, assim que ela se via. Eu tenho vergonha na minha vida. Quantas pessoas que a gente conhece que às vezes tem vergonha de si mesmo? Tem vergonha da sua própria vida, do seu estado. E por isso nós vamos ver essa mulher numa rotina na sua vida, sempre ao meio-dia, tirar água, porque ela não queria que ninguém a visse pelo estado que ela estava. Agora veja, essa mulher tinha outro tipo de crença, essa mulher tinha outro tipo de credo religioso, mas nada satisfazia o desejo da sua alma, porque ela vivia com sede. Sabe por que as pessoas brigam muito? Sede, não de água, mas de Deus. Sabe por que as pessoas estão tão violentas nos dias de hoje? Me pergunte por quê. Sede de Deus, sede do Senhor, sede desta fonte que o João cantou, este louvor, Tu és, que fala desta mulher. Por isso que as pessoas hoje estão meio que perdidas, sem rumo, cheias de raiva no coração, cheias de ira, prefere cortar caminhos, pegar caminhos longos só para não ver outra pessoa, só para não ver fulano, porque eu não aceito, eu tenho uma mágoa, eu tenho algo no meu coração. Só que Jesus estava chegando ali para mudar toda esta situação. Essa mulher, como eu sei, como que nós sabemos que ela tinha um vazio espiritual na sua vida? Fácil. 5 casamentos, nunca conseguiu achar algo que deixava ela feliz, ou viesse satisfazer sua alma. É uma mulher que nunca se encontrava, não tinha felicidade. Tem gente que já tentou de tudo na vida, tem pessoas que já fizeram de tudo na vida, mas continua infeliz. Tem pessoas que já passaram por vários relacionamentos, mas nunca teve felicidade. Tem pessoas que sonhavam tanto um dia casar, que era o sonho da vida dela ou da vida dele, e hoje não é feliz. Essa mulher, ela carregava esse vazio e algo condenava a vida dela. O que, apóstolo? 5 casamentos. Então por isso ela fugia. E às vezes tem pessoas assim, sempre tem algo que a condena do que ela é, ou do que ela foi. Então ela tenta se esconder e fugir das pessoas. E essa mulher samaritana, ela tinha um discurso em sua vida. E o discurso que ela tinha, eu posso dizer que era 3 tipos de discurso que ela tinha em sua vida, da forma que ela falou com Jesus. Eu posso dizer aqui o primeiro discurso que nós vamos entender, da forma que ela fala com Jesus: o passado me condena, o que eu fui. O segundo, o presente me machuca. 5 casamentos fracassados. O terceiro, o futuro me assusta. Vamos lembrar aqui de novo? O passado me condena, o presente me machuca, o futuro me assusta. Você pode repetir comigo? O passado me condena,
o presente me machuca e o futuro me assusta. Essa mulher era assim. Essa mulher tinha um passado que a condenava, um presente que machucava, que era o momento que ela estava vivendo. 5 casamentos fracassados. Cuidado que as crianças não caírem, porque o chão aqui é um sabão, pode cair aí e machucar. E também essa mulher, ela não esperava. Olha que lindo isso aqui, gente, presta atenção. Imagine você chegando num lugar, tem um Deus chamado Jesus sentado esperando você chegar. Não, você não entendeu. Você chegou aqui esta noite, você pensa que o lugar que você está sentado não tinha ninguém te esperando? Fala assim para o teu irmão: Jesus já estava sentado aqui te esperando. Aquela mulher não esperava este momento, porque devido a essas 3 condições da sua vida. Só que nós servimos um Deus que Jesus está sentado aguardando esta mulher chegar. Ela não fazia ideia quem estava ali esperando naquele momento. Você não faz ideia o que está para acontecer com você daqui a alguns minutos da sua vida, que vai começar aí. Nós chegamos à igreja, às vezes chegamos, sentamos, ouvimos a palavra e vamos embora. Aqui esta mulher, era a rotina da vida dela. Todo dia, meio-dia, ia lá e tirava água. Só que esse dia, um dia, ela ia ter um encontro. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Ela pensou que aquele dia ia ser igual aos outros dias. Só que aquele dia, de fato, Jesus estava sentado esperando ela sozinho. Não tinha ninguém para atrapalhar, aquela mulher. O problema daquela mulher é que ela vivia do passado. Diga comigo, passado. Ela disse para Jesus chega para ela assim: dá-me de beber. Os discípulos tinham mandado, Jesus tinha mandado os seus discípulos aí comprar comida, alimentos. E essa mulher vai dizendo no versículo 9: como você, sendo judeu, pede beber a mim, que eu sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus, ele vai dizer: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e daria água viva. Respondeu ela: peraí, tu não tens o que tirar, o poço é fundo, onde pôs a água viva. E ela disse: és tu porventura maior do que Jacó? Porque o nosso pai Jacó que deixou esse poço. Então quando ela fala de Jacó, ela está dizendo assim, passado. Existem pessoas que, infelizmente, eu acho que deve ter alguém aqui assim, que vive em função do passado. Passado. Lá atrás. Sabe aquelas pessoas que vivem das coisas que aconteceu lá atrás? Eu vou tentar aqui ser mais claro. Está preso ao passado. Não sai nunca do passado. Os anos já se passaram. Essa mulher a mesma coisa, já se passou tanto tempo. E ela estava dizendo: és tu maior do que pai Jacó? És tu que você é maior? Como é que você vai tirar água desse poço? Ou seja, como que você vai resolver isso para mim? Às vezes nós colocamos Jesus como menor do que o que estamos vivendo, os problemas que estamos enfrentando. Porque às vezes nós pensamos que o problema está na água durante o dia, ou aquilo que eu preciso para o momento. É aquela que a mulher precisava, da água. Mas só que aquela água nunca era suficiente para a vida dela. Irmão, tem pessoas que Deus, Ele pode dar o tudo da terra para ele. Tem pessoas que Deus pode dar o melhor emprego, pode dar o melhor de coisas materiais, financeiras, pode entregar uma casa, pode formar uma família. Mas tem pessoas que, mesmo tendo tudo isso, ela não é feliz. Ela está presa ao passado. Vive fugindo, vive se escondendo, fica sempre atrás de uma maquiagem. A maquiagem esconde a verdadeira pessoa que está ali. Aquela roupa que ela vestiu para vir no culto, produzido, tudo bem arrumado, ou seja, veio para a igreja, todo mundo olha, nossa, essa pessoa parece ser perfeita a vida dela, mas está escondida atrás disso, está escondida atrás de um sorriso que não é verdadeiro, que não é uma verdade.
Está escondido uma paz do Senhor que dá por irmão, mas mesmo dentro daquela pessoa não tem paz nenhuma. Eu dou a paz do Senhor porque é formalidade, eu tenho que ser educado, mas dentro dela não tem paz. Até mesmo ela fala para alguém: perdoa, livra-se do passado, mas ela mesma não se livra do passado. Está presa, está se autocondenando para os fracassos que está vivendo na vida, o que já viveu. Vive em função do que está acontecendo agora. E Jesus, a Bíblia vai dizer que ele era necessário passar em Samaria. Jesus, ele fala que estava com fome, mas esta fome que Jesus estava não era fome de comida, mas Jesus estava buscando alguém que para muitos era complicado, samaritano. Eram pessoas difíceis de conversar, pessoas feridas. A pessoa ferida é difícil de falar com ela. As pessoas feridas, elas ferem os outros. E muitas vezes quem é ferido, ela não entende o que Deus tem para a vida dela. Você vai falar com uma pessoa ferida, ela sempre acha que está na razão daquilo que ela pensa. E muitas pessoas não têm paciência de ouvir um ferido. Muitas vezes a pessoa não tem paciência de estar perto de uma pessoa complicada, que vive de altos e baixos. Mas só que Jesus, ele tem sim. Jesus, ele vai chegar numa pessoa onde ninguém queria chegar. Preste bem atenção, pode ser que você está vivendo um momento onde todos cruzaram o braço para você, mas tem alguém que diz para você esta noite: antes de você chegar, eu estava sentado aqui dentro te esperando. Agora veja, esses samaritanos, nós podemos chamá-los de pessoas também complicadas, de pessoas sempre confusas. E muitas vezes, queridos, nós queremos colocar o Senhor como se fosse uma cópia de nós, como se o Senhor fosse igual eu. O Senhor, ele é uma cópia. Não é porque a maioria rejeita a sua vida, rejeita você. O Deus que está aqui nesta noite está dizendo para você: eu não te rejeitei nunca. Como aconteceu com esta mulher, nunca ela foi rejeitada. Só que Jesus, como eu disse no início, ele manda os discípulos comprar alguma coisa para dizer: ninguém pode atrapalhar. Porque se eles estivessem perto de Jesus, eles não iam deixar Jesus chegar perto daquela mulher. Sabe quem são essas pessoas? Me pergunte qual. São pessoas com a mente fechada, mente limitada, que não enxergam como você está enxergando. Escute uma coisa, querido: tem coisas que você está enxergando para a tua vida, não é todo mundo que vai enxergar igual você. Você tem que parar de entender, você tem que entender uma coisa: que nem todos vão enxergar o milagre que você está buscando da maneira que você vê. E esta mulher, quando Jesus chega até ela, ela chega perto de Jesus, e Jesus faz esse pedido, que queria água. E ela vai chegar até Jesus e vai dizer: espera aí, como é que você pode pedir água para mim? Se você sendo um judeu, os judeus não se dão. Você veja que esta mulher estava na defensiva. Essa mulher é uma pessoa que era desprezada. Então você veja, como ela sabia que os judeus maltratavam eles, então ela olhava para Jesus e dizia que seria igual. É assim que às vezes acontece conosco. Quando somos desprezados por alguém, começamos a pensar que os outros também vão fazer assim. Sempre estamos na defensiva, com medo que alguém nos fere. Por isso que ela disse para Jesus: espera aí, o senhor sendo judeu, como é que o senhor pede para mim? Você conhece alguém ferido? Eu aprendi uma coisa com Deus: a pessoa ferida, ela fere as outras pessoas. Ela fere porque ela está ferida.
Pode ser que você conheça alguém assim, ou até mesmo seja você que está aqui hoje, que através essa ferida que você está vivendo, você acha que todos são iguais. É interessante que quando Jesus falava com aquela mulher, e ela falando com Jesus, Jesus falava a alma dela, não falava especificamente direto para ela, mas falava para dentro da sua alma. Preste bem atenção, às vezes você está aqui na igreja e você vai falar assim: nossa, mas o que o pastor está falando parece que é para mim, parece que Deus está falando comigo. É Deus falando direto da tua alma. Porque aquela mulher até então, ela estava cheia de sintoma de rejeição, não quero isso. E esta mulher era uma mulher que ela só olhava para a sua vida, e tudo que ela pensava, ela lançava para o futuro. Fala assim comigo: lançava para o seu futuro. Fala de novo: ela sempre lançava para o futuro. Nós vamos ver no versículo 25. Esta mulher diz assim: que há de vir o Messias, o chamado Cristo. Sabe aquelas pessoas que falam: quem sabe amanhã? Quem sabe daqui a um mês, que será que vai mudar? Quem sabe o futuro, sempre olhando para o futuro, quem sabe vai melhorar, né? E essa mulher era assim, sempre lançava a sua esperança para o futuro. Ou seja, são pessoas que não acreditavam que algo ia melhorar. Você pode dizer para alguém, dizer assim: irmão, preste bem atenção, o que o Senhor está falando com você aqui hoje, Ele vai começar agora na sua vida. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Quem está entendendo aqui, levanta a sua mão. Fala assim: obrigado, Senhor, porque eu tenho a certeza que antes de chegar aqui nesta igreja, o Senhor já estava me esperando. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, querido? Agora você veja que nós lemos os 3 últimos versículos. Você vê essa mulher, uma mulher que carregava o cântaro, ela deixa o cântaro. Aquilo que atrapalhava a sua vida, ela deixou. Só que nós vamos entender que uma coisa, meus amados, você vai ver que aquele povo passou realmente a querer entender quem era o Senhor, e ela deixa o cântaro e começa a ganhar toda aquela cidade para o Senhor. Mas a cidade era a mesma, o ambiente era o mesmo, mas a mentalidade dela não era mais a mesma. Vou falar de novo. Todo lugar que você vai, sempre para você é a mesma coisa. Parece que não muda. Você pode mudar de casa. Tem gente que muda de casa que não é brincadeira, gente. Toda hora está mudando de casa, porque esta casa tem um vizinho que é isso, que tem um vizinho que é aquilo. Toda hora está trocando de emprego, mas você se sente incomodado no lugar que você está. E esta mulher, no lugar que ela estava, ela se sentia incomodada, ela vivia escondida. Só que essa mulher, depois que ela teve o encontro com o Senhor, o lugar era o mesmo, mas ela não era mais a mesma. Vou falar de novo. O lugar que você vai voltar daqui a pouco para sua casa ainda é o mesmo, só que você não será mais o mesmo. A tua mentalidade não será a mesma. Fala assim comigo: uma mentalidade transformada muda o ambiente. Uma pessoa com a mente transformada, renovada, o lugar não é mais o mesmo. A questão é, quando eu saio daqui, o que vai ser? Essa mulher permaneceu em Samaria. Essa mulher, ela continuou no mesmo lugar. Só que quando essa mulher, ela é confrontada por Jesus, essa mulher estava cheia de feridas na sua alma. Mas é interessante, ela começa a querer ganhar toda aquela cidade para Jesus. Ela se torna uma missionária, uma evangelista, uma pregadora da palavra. Alguém que se sentia rejeitado, alguém que achava que a sua vida vivia em função do ontem, os problemas de agora e o futuro que vai ser de mim. E essa mulher, depois que ela encontra com Cristo, ela vai entender que a água que ela precisava não é aquela que ia buscar todo dia meio-dia, era o Senhor. Às vezes as pessoas fazem o pedido para o Senhor: eu quero que
diz: o Senhor prospere minha vida. Eu quero que o Senhor me abra uma porta de emprego. Eu quero que o Senhor entre com provisão na minha vida. Mas muitas vezes você recebe tudo isso, mas só que você continua o mesmo. Você não consegue viver ou celebrar aquilo que Deus traz para a sua vida. E essa mulher vai nos mostrar aqui que, de momento que ela teve um encontro contigo, com Jesus, e Jesus fala algo muito interessante para essa mulher. Preste bem atenção. Olha que lindo aqui. O Senhor fala para essa mulher: disse-lhe Jesus, versículo 21, mulher, pode crer-me que a hora vem, e neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorareis o que não, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha o versículo 23. Mas vem a hora. Fala comigo. Mas vem a hora, e já chegou. Ele está dizendo para ela assim: olha, chega, você não tem mais como ficar protelando a tua vida. A hora é agora. É este momento que você vai ter que tomar uma decisão. O que você quer? O que você quer que eu estou te oferecendo hoje? O que? Água. Qual? O que vai saciar a tua alma. Jesus está dizendo assim: é agora que vai acontecer. É este momento que eu vou começar a fazer na tua vida. Fala assim comigo: a hora é agora. Olha para o teu irmão e fala assim: já chegou a hora da sua vida. O Senhor já começou a grande obra na sua vida, em nome de Jesus. Você pode pegar na mão dele e colocar ele de pé?